Boa noite. Graça e paz. Resolvemos ontem, de última hora, começar uma série. Só que essa série nós não vamos deixar gravar. Vai ficar uns minutos só no Instagram e aí depois nós vamos retirá-la para ir só para o YouTube, amém? Mas vamos lá. Se há um tema do qual eu sempre reforço aqui, é sobre os 4 pilares para a restauração. Não só a restauração da tua aliança, do teu casamento, mas principalmente para minha restauração pessoal. Só acontece a restauração do casamento se você não restaurar o teu pessoal. E quais são esses 4 pilares? Fé, perseverança, gratidão e obediência. Ontem à noite nós falamos sobre a obediência. Não ficou salvo em lugar nenhum porque eu apertei no lugar errado e excluí. Mas a de hoje vai ficar essa noite no Instagram, depois ela vai ser retirada e vai ficar apenas no YouTube, amém? Mas vamos começar. Hoje cedo eu fiquei pensando sobre o tema, a perseverança. E aí Jesus me deu uma prova na prática. Sabe quando eu digo para vocês que não é sobre não entristecer, não é sobre não chorar, não é sobre não pensar em desistir, não é sobre não sentir, mas principalmente não é do que se trata é sobre não amargurar. É fácil? Claro que não, mas também não é impossível. E hoje o Senhor me botou a provar essa situação na prática, amém? Logo cedo eu tava zapeando o Instagram e a Renata me mandou a lista do que tinha de mentoria. Eu disse para ela, vem aqui em casa, porque eu acabei de finalizar o último módulo do curso de extensão, o Lugar Secreto, o Poder do Lugar Secreto, que é uma turma que começa agora na quarta-feira, no dia do feriado, dia 8. Pois bem, eu acabei de desligar com a Renata. Ela tinha me dito que já tinha passado os horários da mentoria. Eu fui zapear o Instagram para abrir caixa de perguntas sobre justamente o tema de hoje, que é a perseverança. E me deparo com um comentário que eu realmente faço questão de ler para vocês. Mas antes de ler esse comentário, que me deixou abatida, hoje eu fiquei literalmente murchinha. Chorei o que eu normalmente não choro e precisei deitar por um bom tempo no colo de Jesus até que meu coração se acalmasse. E ainda pouco antes de começar eu disse, Senhor, me dá uma palavra, faz algo para eu entrar nessa live, porque eu confesso que de força de vontade humana eu ainda estaria talvez deitada no colo de Jesus, sendo ministrada pelo Espírito Santo. E para minha surpresa, e para fechar com chave de ouro um dia cinzento, uma das minhas alunas faleceu. E era alguém por quem eu nutria um carinho muito especial. Era uma batalhadora, não só na busca da restauração de sua família, mas na sua condição de saúde, na sua condição como um todo. E quando eu recebi a notícia, eu realmente disse amém. Ela voltou para casa que nos pertence, que é junto ao Pai. Mas eu que já estava murchinha, confesso que mais ainda isso tentou me desanimar. E aí o Senhor disse, perseverança. Eu te trouxe até aqui. Você já passou por tsunami, deserto, confusão, tiro, pancadaria. Então, você vai dar conta de mais isso aqui também. É a Paulinha, exatamente. É a Paulinha. Eu fiquei bem entristecida.
mas eu creio que nesse momento ela está no melhor lugar, que é ao lado do Senhor. E voltando ao motivo inicial do meu abatimento, eu recebo uma mensagem de uma pessoa seguidora da página me fazendo uma crítica, e bem aspas aí, tá, gente, bem crítica. E no momento eu confesso que a Paulinha foi da turma 3. E eu confesso que eu me senti sei lá, eu não sei nem mensurar exatamente o sentimento que eu tive. Eu tive um sentimento muito ruim. E é naquela hora do sentimento ruim que Satanás tenta lançar setas sobre a nossa identidade em Cristo. Eu fiquei pensando, Senhor, será que eu sou uma fraude? Senhor, eu não tenho feito o teu chamado? Senhor, entra nessa situação, me mostra o que está acontecendo, por que isso chegou até mim? E era para eu perseverar, porque a vontade de chutar o balde, eu como uma boa colérica, era muito grande. E é sobre ter temperamentos transformados. Na hora, com toda aquela frieza de quem já trabalhou muitos anos no mundo corporativo, eu respondi para a moça e disse assim, você não vê o tanto de material escrito, audiovisual, caixa de perguntas, todos gratuitos? Do que ela me acusou? Eu vou ler para vocês na íntegra, porque eu disse para ela, não se preocupe não. Eu fiquei curiosa para saber o que as outras pessoas pensam. Ela escreveu para mim às 8 horas da manhã, foi o meu presente de boas-vindas pela manhã logo cedo. Admiro vocês, porém, vendo isso sendo cobrado, ela está falando do curso até a luz quer acabar, amém? Da 9ª turma que está abrindo. Não concordo, ou ajudam por amor, como Jesus nos ensinou, ou então já é uma outra questão, interesse do dinheiro. Amém. Só para quem está chegando agora e entender o contexto. Eu tinha uma empresa, mais de 10 anos estabelecida. O meu ateliê se tornou um dos maiores do norte do país. Clientes conhecidos, como Sheila Mello, por exemplo. Vestia a filha do governador, filha de senador, filha de deputado, uma clientela de um poder aquisitivo grande. Mas na realidade no meu ateliê eu atendia todos de uma mesma forma. Eu aprendi com o meu avô que dinheiro não vem escrito sobrenome. Eu tive casos de uma moça que era funcionária doméstica e ela disse que era o sonho dela que o filho dela vestisse uma roupa assinada por mim. Pois bem, o Senhor me deu essa empresa num momento de muita dor, quando o Daniel estava doente e a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada, e ela nasce de uma caixa de fitas, de retalhos, e o Senhor a faz prosperar, e 10 anos depois, o mesmo que me entregou ela, disse que eu deveria abrir mão. É fácil abrir mão de algo assim? Não, claro que não é. Foi muita luta, muito suor, muito joelho no chão, muita perseverança para ela alcançar o que ela alcançou. Mas eu resolvi obedecer, porque esse é um dos mandamentos que o Senhor nos pede. E eu simplesmente abri mão de tudo. Abri mão e os clientes me procurando e eu dizendo não. Hoje eu estou entregando apenas os contratos de antes da pandemia e em fevereiro essa empresa encerra por completo as suas atividades. E está encerrando não porque quebrou,
mas porque o Senhor assim o ordenou. Ele me deu e Ele mandou fechar. E eu, bem obediente, fiz isso. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. E eu disse para essa moça, eu também quero ler o que eu falei para ela, logo após ter lido esse comentário. Eu disse assim: você já viu quanto de conteúdo gratuito tem aqui na página do Instagram e do YouTube? Você já leu quantos testemunhos de não alunos que são publicados? Só um parêntese, eu só publico testemunho de quem me permite. Eu tenho alunos e tenho seguidores da página que dizem assim: Dani, eu não gostaria, eu queria só dividir com você. E isso é respeitado prontamente. Vocês dificilmente vão ver eu colocar o nome das pessoas, eu tiro print, ou eu gravo a tela do áudio. Eu tento respeitar a individualidade de cada um. Então nem todo testemunho chega até vocês, só aqueles que me é permitido publicar. E eu publico tanto de aluno quanto de seguidores da página que nunca fizeram um curso ou mentoria comigo. Não faço distinção disso. E continuei. É muita coisa. Fale daquilo que você não sabe, não. Lá no curso, onde sim é pago, damos aulas para aqueles que desejam aprofundar o conhecimento. Nada tem a ver em não servir. Jesus recebia ofertas de seu ministério e pagava seus impostos. E a palavra diz que o trabalhador é digno do seu trabalho. O curso é o meu trabalho. Hoje os cursos são o meu trabalho. E sou digna do salário, assim diz a palavra. Já as páginas são o meu ministério. E aqui eu não cobro absolutamente nada. A palavra diz que se eu não tenho algo edificante a dizer, é melhor que eu silencie. Mas amém. Jesus abençoe você. Aí ela continua. Já sim, inclusive era fã de vocês, mas não concordo. E como vários cursos de teologia que são cobrados. Deus dá dons às pessoas, casais como vocês, para ajudar. Acredito que tem pessoas que não podem. E já que de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. O conteúdo que a gente está tendo agora é cobrado de vocês? Quantas lives, quantas caixinhas, quantos directs, quantos conteúdos na página? É muita coisa. E é muita coisa que leva tempo, leva estudo, leva dedicação, leva uma série de coisas. E eu faço em amor, de verdade. Em amor. Eu não dou um curso de teologia. Eu dou um curso de restauração, usando a Bíblia. E para que ele realmente seja verdadeiro, eu busco estudar e estudar bastante. Eu sei que muitos de vocês confiam em mim coisas que para ninguém confidenciaram. E também para ninguém alguém vai saber. Eu atendo pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais, de tudo. Sem fazer distinção de ninguém. O que mais me deixou chateada foi a parte dela dizer que ela era minha fã. Sou eu que faço a obra. Eu sou o vaso na mão do oleiro. Vocês já viram eu dizer glórias a mim, esse casamento foi restaurado, glórias a mim, ao Daniel, essa família foi restabelecida, glórias a nós dois, você tem alcançado o novo do Senhor. Eu nunca falei. Todo e qualquer testemunho eu começo dizendo: Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é extraordinário. Porque a palavra é bem clara, para Ele toda a honra, toda a glória. E hoje eu precisei perseverar em cima disso tudo e em cima das setas que vieram de montão na minha cabeça.
porque eu não sou diferente de vocês, eu sou tão humana quanto. Eu costumo dizer para vocês, eu não vivo com o Daniel numa bolha, nós somos pessoas normais e a gente tenta passar essa normalidade o máximo possível. Há coisas que a gente preserva o nosso dia a dia. Não é que eu não queira que vocês saibam, tanto que todo mundo que pede para me seguir no meu pessoal eu deixo, e lá eu falo só sobre a minha família. E mesmo assim com muita moderação, porque eu decidi viver no lugar de postar. Aí depois que eu já vivi o momento, aí eu lembro de postar. E então é sobre isso. A gente é gente como a gente. Tem os mesmos problemas, as mesmas tribulações, e em nada somos diferentes. A diferença tá em escolhas. Eu e o Daniel decidimos obedecer, e isso em todos os âmbitos da nossa vida. E a palavra diz que obediência gera bênção. Vocês acham que é fácil você largar uma carreira de sucesso de mais de 10 anos para se aventurar em algo que, humanamente falando, eu não sei o que vai acontecer? Eu literalmente decidi descer do barco e caminhar em direção ao extraordinário. Não importa se tem luta, se tem vento, se tem mar revolto, eu desci do barco. Eu realmente desci do barco. E eu fiquei, confesso, magoada, porque eu tenho buscado tanto a Deus e eu me alegro com a alegria de vocês, eu me entristeço com a tristeza de vocês. Eu conheço cada um dos meus alunos pelo nome, eu sei o nome dos maridos. Eu costumo dizer, você nunca me trouxe essa demanda, mas eu pelo que você me conta, seu marido, a sua esposa, é dessa forma. Eu desci do barco, gente, descer do barco dá medo. Ao mesmo tempo que você olha para o alvo, você precisa tomar a decisão de sair do quentinho. E eu saí do quentinho. E receber para mim foi um tapa na cara. Logo cedo não foi fácil. Eu não sou de me emocionar, verdadeiramente falando. A vida me fez aprender a apanhar. Então são poucas as coisas que me trazem as lágrimas. E eu não tô aqui pra ir pro lugar do coitadinho, porque eu já ensinei pra vocês, vítimas não vencem. E ainda há pouco, antes de nós começarmos a live, tem mais coisa que ela escreveu. Eu tinha recebido uma notícia que havia me entristecido mais, me deixado murchinha com a partida da Paulinha. E eu recebi nas caixinhas, uma mensagem da caixinha de uma aluna da turma 4, que assim como eu e o Daniel, teve a sua aliança quebrada pela lei dos homens, o divórcio assinado e homologado. Há um mês e meio atrás, ela me disse: Dani, a data do meu casamento está marcada. E eu me alegrei, como sempre me alegro, e jubilei, porque eu sei o que ela passou, eu sei como foi esse deserto, eu sei o quanto foi difícil passar por cada prova. Ela passou por cada uma delas até alcançar o propósito. Ela e o esposo são levitas. Satanás, com setas malignas, chegou a achar que tinha prevalecido, mas amanhã haverá júbilo, porque mais uma vez o Senhor é vitorioso. Uma família que pela lei dos homens havia sido despedaçada, amanhã essa mesma lei reestabelece aqui na terra essa aliança. E eu me alegrei muito e eu disse: Senhor, era o que eu precisava ouvir agora. Só você me entende com pérola, né, Priscila? Amém.
porque o Senhor virou para mim e disse assim: vai lá em Lucas 6:44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos em espinheiros e nem uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Eu disse, termina aqui, Senhor. Para quem depois quiser ler, é Lucas 6, do 44 ao 45. Não era sobre mim que ela estava falando, era sobre ela. E o Senhor só veio testificar. Os frutos que o Senhor tem gerado desse ministério são frutos bons. E em seguida o Senhor disse: do coração sai o bom ou o mau tesouro. Não era sobre mim que ela estava falando, era sobre ela mesma. E até um determinado ponto da conversa, ela diz assim para mim: não se preocupe, eu quero ler na íntegra, porque eu não quero errar uma palavra e atribuir uma palavra que ela não havia dito, tá? Ela, depois de eu dizer para ela, me dizer que ela era minha fã, eu disse para ela assim: não, irmã, não temos fãs e nem temos esse desejo, pois quem é digno de admiração é apenas Jesus. Mas me entristece ver o quanto as pessoas perdem o precioso tempo que o Senhor concede a cada um de nós para julgar aquilo que desconhece. A palavra diz que aquilo que a minha mão direita faz, a esquerda não deve conhecer. Mas eu vou lhe contar aqui. Você sabia que desde a primeira turma temos alunos filantrópicos? Isso mesmo, não pagam. O curso ele não é teológico, é para o não divórcio, e utilizamos ensinamentos bíblicos que restauraram o nosso casamento. Tá vendo como você julga aquilo que desconhece? Mas amém, Jesus é o nosso santo juiz. E aí ela retruca: é minha opinião e o que eu acho correto. Mas aí, aqui foi, eu acho, a segunda ferida que ela abriu em mim. Mas se veio responder com algum receio de manchar sua publicação, fique em paz. No comentário, nada mais do que a sua consciência. E como irmãs em Cristo, devemos nos amar. A parte de convencer, cobrar, é o Espírito Santo. Fica em paz. Aí meu temperamento colérico transformado no Espírito Santo, na mesma hora disse para ela: não, nenhum receio, tanto que eu vou publicar a sua opinião. Aí ela continuou: fã que eu digo é admirar a restauração no casamento. Já passei muitas coisas também e gosto de ver as publicações, porém é o que eu acho. Aí eu disse para ela: amém, já que você acha tudo isso, eu fiquei curiosa. E por falar nisso, eu vou comentar isso na live. Era algo que eu já havia decidido que eu faria. Mas como eu lhe disse, Jesus é o santo juiz. Perca seu tempo precioso com a minha opinião, não. Aí ela respondeu: não sei realmente dos alunos gratuitos que você diz ter desde o começo. Por isso não julguei, apenas expressei a minha opinião. Deixa eu falar um negócio pra você. Se ninguém te pediu, guarde a sua opinião pra si. As pessoas hoje andam num mundo que acham que a sua opinião é muito importante. Alguém pediu? Você tem feito mais do que a pessoa da qual a sua opinião foi dita? Se você não tem nada de bom, se cale. E eu não estou falando porque isso me feriu. Eu estou falando como lema de vida.
Eu lembro que no meu deserto eu dizia assim, Senhor, eu não sou dada a me disse, e realmente eu não sou, gente. Eu vivo a minha vida e tento perceber as pessoas ao meu lado se precisam da minha ajuda, mas eu não sou uma pessoa mexeriqueira, intrometida. Então eu não expresso a minha opinião para quem não a pede, e isso é desde sempre. Se a pessoa me pedir opinião, aí eu digo, bom, você está pedindo a minha opinião, eu acho isso, isso, isso e isso. Mas se ela não pede, eu também guardo ela para mim e não perco meu tempo a julgando por aí também não. Eu acho que a vida tem muita coisa para fazer. O tempo que o Senhor nos concedeu aqui na terra, ele é limitado, para que eu perca tempo com isso. Isso é um lema de vida que eu há muitos anos pratico, isso não é de agora. Nessa hora, baixou a colérica e agora já sem a presença do Espírito Santo. E aí o que me entristeceu mais foi porque eu perdi a presença nessa hora. Eu disse para ela, como eu lhe disse, perca tempo com isso não. Jesus é justo juiz. Só para que você tenha cuidado, e escrevi entre aspas, com a sua opinião, uma das coisas que o dinheiro que você discorda sobre os cursos também é utilizado para semear uma obra na África. Eu não vou entrar no mérito da obra. Vocês já viram uma live que eu fiz com a Nathalie. A Nathalie é uma missionária em Cabo Verde, lá no extremo sul da África. Ela reside num local de praia desse país, muito, muito humilde, onde a população é subempregada e onde eles passam muita necessidade. Um dia a Nathalie, sem me conhecer e sem eu a conhecê-la, me chamou no direct, falou sobre o projeto que ela e o marido têm em Cabo Verde. Eu nenhum momento me neguei. A Nathalie tem todo o curso e eu mandei todo o material para ela trabalhar com famílias em Cabo Verde. A Nathalie hoje recebe ofertas minha e do Daniel, não só espirituais, através de oração, através de jejum, nós duas, através de clamor, nós duas, como também financeira. Porque eu sei que a luta dela com a família dela é muito árdua. Vez por outra ela, Dani, grava um vídeo de tal tema para eu poder ministrar na vida das famílias. E eu e o Daniel gravamos e mandamos. Mas uma diferença, a gente não coloca outdoor sobre isso. Nós não saímos contando. Eu tô contando agora porque já que eu contei, eu vou terminar até o final. Então, só para que vocês entendam, nem tudo que é visto merece o teu julgamento. Você não sabe o que está acontecendo por trás. Aí eu fico pensando, imagina se eu minto falando que eu faço campanha de oração e cobro R$70,25 para te mandar um áudio que eu mando igual para 150 pessoas e quando eu sou descoberto, eu te bloqueio no WhatsApp. Isso realmente hoje me feriu, mas quando eu me levantei e quando o Espírito Santo se moveu em mim, sabe o que o Senhor me disse? É assim que eu me sinto quando vocês não têm fé, quando vocês me entristecem com o pecado, quando vocês são incrédulos, quando vocês não são obedientes, quando vocês não seguem os meus preceitos. É dessa forma que eu me sinto. Eu me sinto como alguém que deu a face e recebeu de volta um tapa. Mas amar significa não exigir reciprocidade. Eu sei quais são os frutos que o Senhor tem trazido para esse ministério. Eu sei quais são os frutos que vocês têm colhido nesse ministério.
Então, hoje é a última vez que eu vou permitir que pessoas que estão tão cheias de tanta mágoa, tanta dor, tanto veneno em si, tirem a minha estabilidade emocional e façam com que Satanás tente lançar setas para que eu abandone o espiritual. Eu não vou abandonar. Eu nunca abandonei uma batalha. E agora que eu desci do barco e ando sobre as águas, eu vou continuar andando. Assim como Pedro, hoje eu olhei para o vento e para o mar. E afundei um bocadinho, mas gritei por Jesus e ele me tirou de dentro das águas. Então, agora vamos começar a nossa live propriamente dita. Me perdoem o desabafo, me perdoem a franqueza, mas eu e o Daniel temos um justo juiz, do qual milita por nós. Então, assim como eu posso ser setada por alguém que tenta tirar a nossa identidade em Cristo, não permita que mais ninguém tente tirar a tua identidade em Cristo. Você e o Senhor sabem qual é a sua identidade. E isso foi um fato para que vocês vejam que nós não vivemos numa bolha. Nós também temos as nossas próprias fragilidades, momentos de choro, de achar que não vai conseguir. Mas todos os dias, no bom e naquilo que não nos parece bom naquele momento, o Senhor se faz presente, amém? Bora para a palavra de Romanos, eu quero ver vocês perseverando. Agora voltou a Dani novamente, amém? Essa pessoa falou sobre o que estava cheio no seu coração. Mas vamos lá. Quem tiver Bíblia aí, Romanos 5. 5 do 5 ao 6, não é isso? 5. Vamos lá. O tema desse capítulo de Romanos 5 fala justificação pela fé e a paz com Deus. Mas nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando em nós, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O ministério de Jesus levou 3 anos na terra. 3 anos. Durante 3 anos, aqueles que caminharam com Jesus ou presenciaram os seus milagres, viram todos os prodígios e maravilhas. Jesus curou cegos, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus salvou de ser morta a mulher adúltera, Jesus transformou ladrões e prostitutas em homens e mulheres honrados, porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele muda histórias. Jesus vinha na contramão dos fariseus. Jesus fazia o oposto do que os fariseus faziam. Ele não era um sepulcro caiado. Ele disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E assim ele o fez. Sem nunca quebrar um preceito, mas apenas com o Espírito Santo e a sabedoria vinda dos céus. Lembrando que Jesus, durante esses 3 anos de ministério, ele era um homem, assim como eu, carne e osso, e você,
com medo, fome, dor e todas as limitações humanas que nós podemos ter e que temos. Imagina que Jesus passou 3 anos em Jerusalém e cidades na vizinhança e curou pessoas judias ou gentis. A palavra fala que naquele momento os gentis era todo aquele que não fosse judeu. E o Senhor não fez distinção, até quando disseram para eles: cura minha filha, e era uma gentil. E ele disse: eu não posso, eu vim para outros. Mas a fé daquela mulher foi tão grande, e ele continuou dizendo: posso eu tirar da boca do Senhor para dar aos cachorrinhos? E ela responde a Cristo: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Naquela hora, ela disse para Cristo: eu posso não ser judia, mas eu sei que tu és o Redentor. A tua identidade eu sei qual é. E sendo tu o Redentor, até a mim, para quem tu não veio inicialmente, eu sei que serei alcançada. E ele responde para aquela mulher: mulher, a tua fé eu nunca vi igual em Jerusalém. Vai agora, a tua filha está sarada de todo o mal que ela tinha. Então Jesus, ele quando adentra na vida de cada um de nós, ele sai mudando, curando, restaurando. Jesus não quer reconciliar, ele quer restaurar, ele quer o sobrenatural. Mas eu preciso manter esses 4 pilares. Sem eles eu não alcanço Jesus. Vamos lá, bora pegar um outro milagre que todos nós conhecemos dentro desse ministério de 3 anos do Senhor. A mulher do fluxo de sangue. Ela estava na contramão de todo mundo. Não só fisicamente, mas também na sua condição. Para o judaísmo, a mulher que está sangrando no período do seu sangramento, ou seja, da sua menstruação, ela é considerada impura. Ela, inclusive, não pode adentrar ao templo. Hoje, somente os judeus ortodoxos seguem isso. Mas naquela época, era só ortodoxo. Não existia um judaísmo aí mais brando. E lembrando que se vivia pela lei e não pela graça. Valia o que estava escrito na Torá. Para quem não sabe, a Torá é o livro sagrado do judaísmo. E boa parte dela é retratada no Antigo Testamento. Pois bem, ela estava espiritualmente impura, segundo a tradição judaica. E uma mulher impura, ela era separada da sua casa. Ainda hoje, algumas culturas na Índia ainda acontecem dessa forma. A mulher que está menstruada é colocada para fora da casa. Criam-se cômodos onde essa mulher ela não tem acesso a nada do seu lar. Ela dorme e acorda dentro desse cômodo e até os utensílios dos quais ela pode utilizar são separados. Então, na época de Cristo, estar sangrando era ser colocada para fora de casa, para um ambiente separado. E aquela mulher vinha há mais de uma década sangrando, sem poder entrar no templo, sem poder participar de nenhuma festa ou obrigação da sua religião, sem ninguém poder tocar nela, sem ela ter mais vida. Aquela mulher, ela não tinha mais vida social, ela não tinha mais vida espiritual, ela não tinha mais nem vida familiar. A palavra não diz se ela era solteira ou casada, mas imagine se ela era casada há 12 anos, o seu marido não tocava nela. E não é apenas no sentido sexual, tocar mesmo, porque a mulher sangrando para eles era impura naquele momento. Ela só poderia ser tocada quando o seu sangramento cessasse. E aí o que ela faz? Ela vê Jesus passando, uma multidão ao redor de Jesus, e eu imagino que ela deva ter pensado: meu Deus, se eu toco nesse homem, eu o transformo em impuro. Mas se ele não tocar em mim, eu também não fico sarada. Você imagina o dilema que aquela mulher passou? Você imagina Jesus gritar no meio da multidão: alguém me tocou. E as pessoas
saberem que ela estava sangrando, Jesus seria também transformado em alguém impuro segundo a lei e a religião. Mas aquela mulher perseverou. Ela mesmo na contramão, ela foi em busca do seu milagre. E aí eu imagino, a Bíblia também não diz, que ela deva ter pensado algo do tipo: eu não vou tocar nele, mas eu vou pegar na bainha da roupa dele. Não é possível que as pessoas vejam que eu toquei, e não é possível que as pessoas saibam que ele vai ficar impuro. E ela foi. Ela teve que, imagina, uma pessoa sangrar 12 anos. Tem muito homem barbado aí, já grande da vida, dá um corte no dedo, se vê um sanguinho, desmaia. Imagina uma mulher sangrando, tendo hemorragias há 12 anos. Essa mulher devia se sentir fraca, ela devia estar assim a uma gota de sucumbir. Imagina eu fraca, com pouco sangue, tendo que atravessar uma multidão. Você consegue imaginar? Humanamente falando, as barreiras que ela precisou passar para chegar perto de Jesus. Aquela mulher tinha uma barreira física, emocional e espiritual que a afastava do Senhor e do seu milagre. Ela sabia que só Jesus ia resolver a vida dela. Ela já tinha gasto tudo o que ela tinha em prol de uma cura que ela não alcançava. Sabe a restauração do teu casamento, que você já tentou de tudo? Tudo na tua mão. Você já foi para a tia do coque, o pastor da revelação, para cartomante, para a mulher lá do terreiro, para a mesa branca, você já tomou passe, já foi na Seixonoye, você já buscou de tudo, simpatia. Na força do teu braço você já brigou, já chorou, já esperneou, já se jogou no chão, já disse que amava, já mandou presente, você já tentou tudo. Mas até agora você não obteve solução. Aquela mulher da mesma forma. Ela já tinha gasto tudo, financeiro, emocional, psicológico, espiritual, e ela não tinha encontrado solução. Mas quando ela ouve falar de Cristo, ela diz: essa é a minha solução. E aí ela sai rumo a encontrá-lo. E quando ela o encontra, tem uma multidão que faz uma barreira humana para que ela não acesse ele. Teu problema, muitas das vezes, você acha que entrou uma barreira humana que você não consegue acessar o teu marido e a tua esposa? Aquele ser humaninho diz pra você: ó, não vem não, nem vem orar. Se eu fosse você, você nem orava. Eu tive uma aluna que hoje estava contando o seu milagre. Há um mês atrás o marido dela proibia ela de orar por ele, que ela não ia impor a vontade dela para Deus e assim tirar a vontade dele do divórcio. Hoje eles estavam trabalhando juntos, felizes, um rindo do outro, um dizendo pro outro: eu te amo, tamo junto, essa história é nossa. Então, da mesma forma, aquela mulher tinha uma barreira. E a barreira dela era também física. Mas ela vai se espremendo no meio daquela multidão e vai tentando catar e vai, até que lugar da roupa do Senhor a Bíblia diz que ela tocou? Na orla da sua veste. O que é a orla da veste? A bainha, gente. Ela se jogou no chão. É isso que a Bíblia está contando pra gente. Aquela mulher literalmente se jogou no chão. Eu imagino que ela deva ter ido quase que engatinhando pelas pernas das pessoas, tentando achar Jesus. E aí ela pensa rapidamente: se eu tocar só na bainha, na orla da veste dele, eu vou ser curada. Essa mulher, nesse momento, ela junta duas coisas
que são dinamite pura nas regiões celestiais: fé e perseverança. Ela juntou as duas coisas que explodem o inferno. Porque muitas das vezes você tem até fé, mas você não tem forças para perseverar. Outras vezes você persevera, mas lá no teu íntimo você diz: será se vai dar certo? Ah, Jesus. A tua ainda tá melhor, viu, William? Eu descredenciei o Daniel até como ex-marido. Eu descredenciei ele de qualquer coisa que eu achasse que fosse boa, tá bom? Ele tava descredenciado. Mas amém, tá? Hoje é credenciado, tá vendo? Eu era a multidão na vida do Daniel, dizendo: vai dar certo não, viu? Ficar longe. E aquela mulher se joga no chão e diz: eu vou tocar na bainha. Porque se eu tocar só na bainha desse homem que irradia luz, que toda Jerusalém está dizendo que ele opera sinais, prodígios e maravilhas, eu vou ser curada. E é o que ela faz. E ela vai tão convicta do que havia decidido, tão convicta, que ela toca. E ao tocar, o Senhor sente sair poder de dentro dele. Você tem conseguido, com a tua fé e com a tua perseverança, tocar na orla da veste do Senhor? Você tem se jogado no chão como essa mulher em busca de alcançar a Cristo? Que foi isso que ela fez. A palavra não deixa claro, e aí você precisa realmente estudar um pouco mais para o entendimento. Se jogar no chão é um ato de reverência, de humilhação, de reconhecimento de poder e autoridade diante de alguém que é muito maior do que você. E foi isso que ela fez. Ela se joga no chão e toca num pedacinho da bainha dele. Disse: ele é tão cheio de luz, ele é tão cheio de perfeição do Espírito de Deus, que eu vou tocar num pedacinho e vou alcançar o meu milagre. E ela alcançou, ao ponto de não só receber a sua bênção, mas receber a atenção do Senhor. Ela conseguiu chamar a atenção de Jesus no meio de uma multidão. A perseverança dela foi tão grande que ela chamou a atenção do mestre numa multidão. Bora lá, todo mundo já foi aí do mundão. Já deve ter ido para alguma micareta, ou show da Ivete, ou de rock, algum show. Você conseguia chegar perto do seu ídolo ou qualquer coisa assim? Não. Você ficava do lado de baixo do palco. Se você comprasse um lugar privilegiado, ainda assim havia uma barreira de proteção. Você não acessava essa pessoa. Imagina aquele cantor, aquele artista ou aquela cantora ter atenção em você. Foi isso que ela conseguiu. Além do milagre dela, ela chamou a atenção de Cristo para ela. Que o Senhor para a multidão e diz assim: quem me tocou? Eu imagino Pedro, que era extremamente sanguíneo, dizer assim: tá de brincadeira, hein, Jesus? Brincadeira. Tem uma multidão te apertando, você tá me perguntando quem te tocou? Agora tá difícil, você pergunta de vestibular. Todo mundo te tocou, mestre. Tá vendo não? Todo mundo te apertando. Como um bom sanguíneo, ele tinha resposta no ponta da língua. E aí Jesus diz: não, me tocaram. Eu sei que me tocaram. E eu imagino a cara de Pedro dizendo: Jesus tem poder, hein? Difícil esse homem para ser convencido. Tem uma multidão apertando ele, ele continua com essa história dele de que alguém tocou nele. Todo mundo tocou, vai saber quem foi? E Jesus continua: tocaram sim. Jesus era Daniela, acho que Jesus era meio colérico. Tocar, eu senti poder. E aí ela
trêmula diz: fui eu. Por que ela estava trêmula? Porque ela sabia que se ela fosse descoberta, ela e o Senhor poderiam ser considerados impuros. Mas o desejo de ser curada, a fé de alcançar o seu milagre, ela engatinhou e se jogou no chão para que pudesse tocá-lo de alguma forma. E aí o Senhor acalma o coração daquela mulher naquela hora e ele diz para ela: tu tá curada, a tua fé te curou. 12 anos que tu estava buscando tratamento, 12 anos que você gastou. Jesus botou logo na mesa a vida da mulher todinha para toda a multidão ouvir. 12 anos que você estava buscando o milagre, 12 anos. Foi transformador, estourou lá fora. Voltamos, a luz simplesmente parou no nosso condomínio. Amém. Vocês estão me escutando no escuro? Alguém está me escutando no escuro, gente? Simplesmente o transformador do meu condomínio com a chuva queimou. Vocês vão me ver só a meia luz, mas amém, a gente vai até o final dessa... Não, é o celular mesmo. Dessa conversa. É, o celular. Não voltou, não. A luz não voltou, não. A gente tá assim, ó. Ó, como nós estamos. Mas amém, vambora que eu não vou perder o fio do Espírito Santo. Jesus botou logo para a multidão saber quem era aquela mulher, o que estava acontecendo com aquela mulher e o que houve com aquela mulher. Jesus vai botar na mesa tudo que você precisa. Amém, Jesus. E é isso que importa. Não importa se a multidão está te impedindo de alcançá-lo. Se você tiver fé e perseverança, e hoje a gente está falando sobre perseverança, você vai alcançar. Aquela mulher conseguiu não só a sua cura física, mas ela foi inserida novamente na sociedade. Ela foi inserida novamente no seio de sua família. Ela voltou a ter vida e vida em abundância, porque é isso que Cristo faz conosco. Ele nos dá vida e vida em abundância. Você não pode duvidar. Você precisa perseverar até na luz do celular. Não importa o que esteja acontecendo. Você vai olhar para a situação e vai dizer como aquela mulher: eu vou me jogar no chão, eu vou engatinhar, eu vou de passinho em passinho, mas eu vou chegar. Ou você acha que aquela mulher saiu dizendo: ei, saiam da frente que eu estou passando? Não, ela precisou passar, pessoa por pessoa, pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. Se agacha, levanta, se agacha, levanta, se agacha, levanta, se joga no chão, vai se arrastando, até que chegou na orla da veste. Haverão momentos que você vai caminhar, haverão momentos que você vai se agachar, haverão momentos que você vai ter que se jogar no chão e engatinhar. Mas em nenhum desses momentos você vai deixar de perseverar. Em nenhum desses momentos. Não importa em que momento você esteja dessa trajetória para alcançar a orla da veste do Senhor. Se é andando, se é se agachando, se é se jogando no chão, engatinhando, você vai perseverar. Você vai pensar como aquela mulher que disse a si mesma: mas se apenas eu tocar, eu serei curada. Ela tinha tanta convicção que ela não queria falar com o Senhor, ela não queria bater papo com ele, ela queria tocá-lo. Porque ela sabia que todo aquele que toca em Cristo recebe o seu milagre. Mas ela foi tão convicta, tão cheia
de perseverança e fé, que além do milagre, ela alcançou a atenção do Senhor. O que você tem feito para alcançar a atenção de Deus? É essa atenção que vai fazer que o teu milagre seja concretizado. O Senhor, Ele não quer apenas uma reconciliação. O Senhor, Ele quer uma restauração. E a primeira restauração que Ele deseja ardentemente é a nossa com Ele. Pode a multidão dizer que deu errado. Não vai ter como. Mas você tem convicção que basta tocar na orla da veste do Senhor para você receber o seu milagre, ao ponto de emanar poder de dentro dele e uma multidão gritar o seu nome, mas ele te chamar porque você chamou a atenção dele. A tua fé foi tão grande, a tua perseverança foi tão grande que você chamou a atenção do Senhor. Comece hoje a chamar a atenção do Senhor. Comece a se mexer. Comece a caminhar. Comece a se agachar. Comece a se jogar no chão. Comece a rastejar. Mas vá em rumo ao extraordinário. Amém? Fiquem com Deus. A gente não tem mais como continuar, porque eu tô com medo da conexão cair. Mas aquilo que o Senhor queria passar para vocês chegou agora. E eu espero que de alguma forma, no escuro, na lanterna, vocês possam ser iluminados pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Um beijo.